Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o seu canal A Luz da Bíblia. Eu peço desde já que você, meu amado, minha amada, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, tá bom? E dê seu comentário aí no rodapé do vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, tá? Dê o like aí e compartilhe esta mensagem com as outras pessoas, porque você poderá levar a mensagem do Senhor a muitas vidas, tá bom? Tá certo? Então, eu quero falar neste vídeo sobre as duas filiações de Deus. Eu quero fazer uma leitura aqui, amados, no livro do evangelista Lucas, capítulo 3, do versículo 23, uma leitura assim um pouco longa, mas é rápido, assim, ó. Por exemplo, Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matã, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Negai, filho de Magate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matã, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Regaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfajade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maleleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Eu fiz essa leitura extensa, irmãos, falando essa genealogia na ascendência de Jesus, sendo Jesus da natureza humana. Aqui diz que ele é filho de José, não é isso? Até chegar em Adão, filho de Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus. Todo ser humano, da pessoa boa à pessoa má, são filhos de Deus por criação. Todos, aquele que faz o bem e o que faz o mal, o ladrão, o feiticeiro, o pistoleiro, a prostituta, o traficante, o drogado, o bonzinho, o manso, o humilde, todos são filhos de Deus, né, por parte de Adão e Eva. Mas eu quero falar que isso, como eu disse, vou reprisar, são filhos de Deus por criação, tá certo? Às vezes a gente lê, já li assim no para-choque de um caminhão: se és filho de Deus, aqui vai teu irmão. Claro, somos todos filhos de Deus, sem exceção, sem exceção. Mas isso aqui vai chegar a um fim. Já houve um tempo, quando Deus trouxe o fim à existência humana, no tempo do dilúvio, ficando apenas 8 pessoas. Dessas 8, é o que esse tanto de gente, que é os que já morreram e os que estão vivos, né, na base de uns 8 bilhões de pessoas hoje existentes. Então, todos nós somos irmãos. Por que as pessoas, então, se são irmãos, por que eles brigam, por que se matam? Haja vista que o primeiro homicídio, né, que Caim matou seu irmão Abel, é porque havia maldade no coração de Caim. As pessoas mais fazem isso. Bom, mas vamos deixando de lado isso, sobre maldade ou bondade, eu quero dizer que todos são filhos de Deus. Mas como eu já disse, que isso aqui vai chegar ao fim, né? Então, no futuro, no porvir, as pessoas que praticaram o mal serão lançados no lago de fogo. Isso é fato. E os que são filhos de Deus, como eu já falei, filhos de Deus por criação e os filhos de Deus por adoção, irão no porvir a vida eterna com Cristo, uma vida de paz. Como eu já disse, os filhos de Deus por criação é uma coisa, isso são todas as pessoas, e os filhos de Deus por adoção são aqueles nascidos de Deus, que fala lá no livro do apóstolo João, no capítulo 1, do versículo 11 ao 13, que fala que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né, que era o povo judeu, mas todos quanto o receberam,
os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai discriminar no versículo 13. Filhos não são aqueles nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Não é aquele do sangue, certo? Pela biologia, um filho biológico. Não, é o filho nascido de Deus, da vontade de Deus. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, Nicodemos foi conversar à noite com Jesus. Nicodemos, ele era um mestre dos judeus, ele era da lei mosaica, ele era mestre, ou seja, ele era um religioso, homem bom, homem bondoso, certo? Com certeza ele só apregoava o bem. Mas ele foi conversar com Jesus à noite e Jesus disse para ele, ó, se tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino de Deus. No versículo 6 ele diz, ó, o que é nascido da carne, porque Nicodemos não estava entendendo, pensando que ele tinha que voltar ao ventre da mãe, né, se tornar um feto e crescer ali e nascer de novo. Jesus disse, olha, quem nasce da carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Mas eu te digo que importa tu nascer de novo, senão tu não podes ver o reino de Deus. No versículo 8, ele diz assim, olha, o vento sopra onde quer, versículo 8 do mesmo capítulo 3 de João. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, contudo não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse nascimento, esse novo nascimento, ele excede a bondade, excede a caridade que a pessoa faz com as outras. Não, tem pessoa tão bondosa que ajuda os outros, mas isso não serve de base para que ele seja um filho de Deus por adoção. Entenda o que eu vou dizer. Eu quero te falar de um homem chamado Cornélio, no livro dos Atos dos Apóstolos, que fala que ele cuidava dos necessitados, ele dava esmola, e aquilo não era para mostrar que ele estava fazendo, não, era de coração, é tanto que Deus recebia as esmolas que Cornélio dava. Ele orava, ele jejuava, e então, na verdade, Cornélio era melhor do que muitos religiosos hoje. Ele era melhor do que muitos pregadores, muitos crentes, muitos pastores. Cornélio era melhor do que muitos. Era um homem muito bondoso, mas não era o suficiente para ele se tornar um verdadeiro filho de Deus por adoção. Foi preciso que o Senhor mostrasse a Pedro para ir até a casa de Cornélio, e em visão também, mostrou em visão a Pedro, e em visão também mostrou a Cornélio para mandar chamar Pedro. Pedro foi lá até a casa de Cornélio e falou para ele sobre Jesus, o que era o novo nascimento, a verdadeira filiação a Deus para poder herdar a vida eterna. E o que aconteceu? E Deus disse que as orações, as esmolas de Cornélio tinham chegado à memória de Deus, mas como eu disse, não era o suficiente. Não é o suficiente você ser religioso. Não, eu tenho minha religião, eu sou bondoso, eu dou esmolas, eu oro, eu jejuo, eu canto, eu faço. Não, isso não é o suficiente, certo? Jesus não vem buscar religiosos, ele vem buscar os filhos legítimos, filhos adotados, filhos nascidos da água e do Espírito. E eu não estou falando nascido da água, aquele que desde criancinha é batizado. Esse batismo não resolve nada. Outro dia eu faço um vídeo sobre o batismo, certo? Batismo de criança, batismo de adulto. Então, o Senhor se agradava de Cornélio, mas foi necessário Pedro falar, olha, Jesus é assim, 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 o novo nascimento tem que ser assim, 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 para você se tornar verdadeiramente filho de Deus. Como eu já disse, não é aquele que é nascido da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, tá certo? Então, nós temos que saber o que é filhos por criação e filhos por adoção. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, eu vou ler para vocês, Coríntios capítulo 6, se você tem a tua Bíblia aí, confere comigo, se não, depois você procura, tá certo? Depois eu peço até que você assista o vídeo até o final, espera a mensagem até o final, depois você procura na tua Bíblia, certo? Então, Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, aqui é primeiro, 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 16, na verdade, do versículo 14, vou ler do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? Veja só que são duas qualidades de pessoas, fiéis e infiéis. Os que praticam justiça e os que praticam injustiça. É óbvio que o que pratica injustiça são filhos apenas por criação. Isso está falando de pessoas, lógico. E os que praticam a justiça são os filhos por adoção. E que harmonia tem entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Isso aqui é uma pergunta. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Templo de Deus nós sabemos que é o corpo, o nosso corpo, com os ídolos. Aí você depois vai procurar no dicionário o que significa idolatria, o que significa ídolos, tá bom? Não dá tempo de eu falar aqui. Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Olha o que o Senhor está dizendo. Então ele está mandando que você saia do meio das outras pessoas que praticam a iniquidade. Das pessoas que são filhas de Deus, mas só por criação. Então ele quer, porque na verdade ele está separando, ou já separou um povo para si, e a Bíblia vai dizer que é zeloso de boas obras. Esses são chamados de filhos legítimos, são herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E você precisa fazer parte desse grupo. Olha, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Entenderam? Está dizendo que se você se apartar do meio dessas pessoas que praticam o mal, então você será filho e filha. Ele diz, eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Então, logicamente, que nem todo mundo são filhos para herdar a salvação. Nem todos, somente aqueles que são nascidos do Espírito. Vamos para mais uma referência, Romanos, anota aí. Deixa eu procurar, voltar aqui, Romanos, capítulo 8. O versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entenderam? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é que te guia? Porque tem pessoas que quem guia são os frutos da carne. Por exemplo, o alcoólatra, ele vive guiado pelo alcoolismo. O drogado, pelas drogas. O prostituto, pela a prostituição. O ladrão pela ganância, o avarento, o injusto, aquele que vive de suborno, que fica sugando o dinheiro do povo, né? Então essas pessoas, eles são guiados pela carne, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se não são guiados pelo Espírito de Deus, automaticamente não são filhos de Deus para herdar salvação. São filhos por criação. Dá para você entender? Vou repetir o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dá para você raciocinar um pouco? Se você é guiado pelo... Quem é que te guia? É a mentira? É a luxúria? É a bebedice? A glutonaria? A ganância? O suborno? O mau caráter? Mau caratismo? O que te guia? É a bondade? É a fidelidade? É a verdade? O teu bom caráter? Teu bom testemunho? Esse que te guia? Então você é guiado pelo Espírito de Deus. Não adianta você dar uma cesta básica para o necessitado, mas tu solta uma mentira ali, tu usa de coisas que desagradam a Deus, você não é verdadeiro, você não é sincero, então você não é guiado pelo Espírito. Olha o versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus, não adianta você dizer, não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas se o Espírito de Deus, que conhece o teu coração, sabe das tuas atitudes, e se ele disser, não, você não é, você está com mais atitudes. O que você diz não é verdade, porque eu conheço, eu sondo o teu coração, eu sei até do teu pensamento. E aí?
Se é Deus quem justifica, é Ele quem comprova, Ele que dá o respaldo, é Ele que dá a nota final, o veredito é Ele quem dá. Então não adianta dizer que sou filho, se o Espírito não está combinando com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tá vendo? Vai fazendo esse apanhado aí. Agora vamos para que o vídeo não fique muito longo, vamos para a primeira carta do apóstolo João. Vamos ver o que é que diz a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Esse mundo que aqui o apóstolo está falando não é o mundo cosmo, é o mundo pessoas, as pessoas. Aquele mesmo que João diz no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Deus não ama as coisas erradas, Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo o que crê. Esse crer não é aquele, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus, Filho de Deus? Creio. Não, esse crer não é suficiente. O crer significa ter certeza, é aquele crer da fé. Aquele crer que ele fala lá em Marcos 16 e 15, quando ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse crer significa que eu abraço, que eu aceito, que eu recebo, que eu agora me coloco à condição de servo e ele é meu Senhor, e ele ordena e eu obedeço. Esse é o crer que Jesus está dizendo. Não adianta eu dizer que eu creio e faço a minha vontade. Não adianta eu dizer que creio na Bíblia Sagrada, creio na Palavra de Deus, creio em Jesus Cristo, mas eu faço somente o que eu quero. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, vivo como eu quero. Então esse é o meu querer. Esse crer é um crer superficial. E o crer que Jesus está dizendo é um crer sobrenatural, é um crer de ter certeza que Ele é o teu Salvador e Senhor da tua vida. Vamos lá. No versículo 2 ele está dizendo: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha só, que maravilha de Deus. Quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, então nós o veremos como Ele é. E nós seremos semelhante a Ele. E o versículo 3, e todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Olha, que lição maravilhosa o Senhor está nos dando. Lá no versículo 9, ainda do capítulo 3, versículo 9 e o 10. Olha só, escuta só, é forte. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus, olha só, nascimento por filiação por adoção. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha. Desculpa. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você é nascido de Deus, você é nascido de Deus. Se você pratica a injustiça, é a palavra que está dizendo. Me desculpa, é uma palavra muito dura, mas ela está dizendo, eu só estou reprisando. São filhos do diabo. Mas você é nascido de Deus por criação, você é filho de Deus. Mas se você não quer aceitar o novo nascimento, e a Bíblia vai dizer 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É novo caminho, novo rumo, nova direção, nova filiação. Nova filiação. Não tem como contradizer o que está escrito. E agora o aconselhamento do apóstolo Paulo para os filhos de Deus. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui, Efésios. Anota aí. Efésios capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 8.
Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Olha o conselho do apóstolo Paulo para nós, filhos de Deus. Para você que é filho de Deus por criação, você precisa se tornar filho de Deus por adoção. Se você não acreditar na minha fala, então toma o meu conselho, diga assim: Senhor Jesus, o que esse moço está falando é verdade, me mostra, porque você tem o direito de falar com ele. Toda pessoa, até a pessoa má, até aquela que é criminosa, que cometeu crimes, que fez coisas, pecados hediondos na presença de Deus, você também tem o direito de falar com ele, porque ele não quer saber o tamanho do teu pecado, ele quer saber o tamanho do teu arrependimento. Você pode falar com ele, mesmo você que sabe que vive uma vida errada, dobra o teu joelho e fala com ele. Com o coração contrito, você diga: Senhor Jesus, me mostra a verdade. O que esse moço está falando é verdade. Somente os filhos por adoção chegarão aos céus? Pergunta para ele, ele vai te responder. Ora em secreto. Jesus diz que quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com o Pai e ele secretamente te recompensará. Ele vai te ouvir, porque ele sabe do que você tem para pedir. Antes que você abra a tua boca, ele já sabe. Deus é onisciente, certo? Então, olha só, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores, imite a Deus como filhos amados. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Santo significa separado. Santos não são aquelas imagens colocadas na parede, ou alguém que morreu e se tornou e fizeram daquela pessoa morta na sua memória uma imagem de escultura. Não. Santo significa separados. Separados para Deus. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, filhos de Deus por criação, mas se tornaram filhos da desobediência, e vem a ira de Deus sobre eles. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tá vendo? Andai como filhos da luz. Deixe as pessoas verem em você que a luz de Cristo brilha em você. Tá certo, meu amado irmão, minha irmã? Você que é religioso, você que é da igreja A, igreja B, igreja C, mas você não nasceu de novo, porque deixa eu te falar, não te engane, não se engane. Não se engane, não é porque você é religioso, você tem o teu nome escrito no caderno de uma igreja que Jesus vai te levar para o céu, não. Se você não se tornar filho por adoção, não adianta. Lembra do que eu falei, que ele disse a Nicodemos: se tu não nasceres de novo, tu não podes herdar o reino de Deus? Então não basta ser só religioso, tem que ser filho de Deus por adoção, tá certo? Como eu falei, repito, ore ao Senhor, peça que Ele te revele o que é ser filho de Deus, legítimo, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Ele vem buscar um povo, Ele vem buscar os seus filhos. Faça parte desse povo que vai morar nos céus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.